Parábola do semeador. Nesse mesmo dia, Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma grande multidão de pessoas. Foi por isso que subiu numa barca e todo o povo ficou em pé, na margem. E ele lhes disse, então, muitas coisas em parábolas. Saiu aquele que semeia a semear. E enquanto semeava, caiu ao longo do caminho um pouco de semente, e os pássaros do céu vieram e comeram-na. Uma outra quantidade caiu nas pedras, onde não havia muita terra, e logo germinou, pois a terra onde estava não era muito profunda, mas queimou-se com o sol, pois tinha acabado de nascer, e como não tinha raízes, secou. Outra, igualmente, caiu nos espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-na. Uma outra, enfim, caiu na boa terra, que dava frutos, havendo grãos que rendiam 100 por um, outros 60, outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus 13, 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não presta a menor atenção, surge o espírito mau e arrebata o que se havia semeado em seu coração. Este é aquele que recebeu a semente ao longo da estrada. Aquele que recebeu a semente junto às pedras é o que ouve a palavra e que a recebe na mesma hora com alegria, mas não tem raízes em si. Isso dura pouco tempo, e quando lhe sobrevêm tribulações e perseguições por causa da palavra, logo se escandaliza. Aquele que recebeu a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida as solicitudes deste século e a ilusão das riquezas sufocam nele essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebeu a semente em uma boa terra é aquele que ouve a palavra e que lhe dá atenção, e ela frutifica e rende 100 ou 60 ou 30 por um. Mateus 13, 18 a 23. Eis que o semeador saiu a semear. Ele não contratou um servo para fazer esse serviço. Saiu a semear significa Jesus está distribuindo seus conhecimentos para o estabelecimento do reino. E nós vamos considerar aí os aspectos. O caminho é a história da vida de cada um. A semente que caiu nas pedras, vamos considerar pedras. Vamos considerar espinhos e vamos considerar a terra fértil. É a forma como nós recebemos os ensinamentos espirituais. Não depende de idade, porque há pessoas que se evangelizam desde tenra idade. E há pessoas que às vezes na velhice ainda são renitentes em acreditar, em se abrir, em querer entender o que a parábola diz. Porque a parábola sempre é uma analogia com a nossa vida, como nós agimos em relação aos conhecimentos que vêm até nós, ou porque nós os buscamos, ou porque nós somos agraciados com a presença de pessoas que têm conhecimento e nos propiciam a oportunidade de tê-los, de retê-los, de assimilá-los, de entendê-los. Uma reunião como esta é uma oportunidade de uma sementeira. E nós vamos verificar como que cada um aqui se porta em relação ao terreno, a receptividade que esse terreno tem em relação à semente. Essa figura que nós estamos vendo de São Paulo aos Gálatas 6:7 nos diz que tudo que semearmos certamente colheremos. Então, a doutrina espírita tem pessoas que dizem: eu não tenho condição de ser espírita porque o espiritismo exige de mim compromisso, reflexão, adesão, assimilar aquilo que me é ensinado. Mas, com boa vontade e com determinação, nós vamos sim receber os ensinamentos, porque esses ensinamentos espíritas, eles são luz no nosso caminho.
Se nós temos uma jornada a encetar, vamos fazer com que essa jornada seja iluminada, porque a luz do esclarecimento, o conhecimento, aquilo que se aprende através da doutrina, os princípios dela, são o quê? São como uma bússola a indicar o norte. São como um roteiro, um mapa a dizer como andar, o que, de que desviar, o que temer. E, evidentemente, esta frase diz que o que semearmos, colheremos. Aí vem a responsabilidade da semeadura. Nós temos que ter, antes de tudo, boa semente. Porque se nós formos frívolos e nos ligarmos apenas às ofertas que a vida nos faz, numa espécie de hipnose, para que nós fiquemos voltados para falsos valores, como são os valores da vida material, nós estamos com más sementes. E evidentemente, se você tem más sementes, você vai fazer uma multiplicação de grãos, não em boa qualidade, principalmente para com você mesmo, na conduta da sua vida, nos seus valores, como naqueles que estão na sua órbita e que dependem de você para se orientarem, para saberem que rumo tomar, o que fazer. Nós somos exemplo para as pessoas que estão na nossa órbita. Então a responsabilidade é enorme mesmo. Nós estamos vendo aí que está havendo a semeadura de corações, de ternura, de amor. É muito difícil uma pessoa que se dirige a você, sorrindo, com simpatia, com abertura, e você não retribuir. É quase que automático, você entra naquele clima, porque o sorriso abre caminhos, abre portas, e você está receptivo, você está aberto. Se ao contrário a semente é ruim, você já vai olhando para a pessoa como se dissesse: e aí, o que é? O que você quer? Isto já fecha também. Então, se você faz essa semeadura, como você quer que a outra pessoa receba com simpatia? É importante que a pessoa crie em torno dela uma aura. A aura é a irradiação dos centros vitais, é o significado do sentido da vida para você. Se você valoriza a sua vida, se você dá valor ao que você já aprendeu, assimilou, sabe, vivencia aquilo que você assimilou, evidentemente que a semente que você distribui é muito boa. E esta semente que cai no caminho significam aqueles ensinamentos que a gente esporadicamente recebe, porque hoje nós estamos vivendo a época da informação e tudo está nos informando. Como o mundo é essencialmente materialista, as informações vêm muito fortalecendo, reforçando a atitude materialista, como dizendo a você: você tem o que você faz, e se você não fizer por onde, outro vem e faz no seu lugar, pisa na sua cabeça e sobe acima de você. É uma concorrência, é uma espécie de esperteza para ver quem é que passa o outro para trás. E isso é subreptício, não é uma coisa aberta, ensinada claramente, não. Porque nós vemos isso nas nossas crianças. A criança é o terreno fértil que está recebendo tudo quanto é semente que cai ali. E acontece que, se essa criança, tudo que ela recebe, não é o que você diz, mas é o que você faz, é registrado, e ela tende a repetir aquilo que ela vê constantemente, porque convence muito mais do que o blá blá blá, né? Então, nós estamos falando da semente e do semeador que saiu a semear nessa época do Natal, porque nós queremos lembrar que Natal, a palavra Natal significa nascimento. É como se fosse uma oportunidade para dizer: basta, para, espera, reflita, veja, é Natal. É a época do nascimento, é a época de renascer, é a época de estar propício a receber, estar aberto a quê? A reflexões, para você fazer um apanhado geral do que você fez no decorrer do ano, para você fazer uma espécie de avaliação, de feedback do que foi feito. Para quê? Para verificar com certeza aquilo que foi válido e para retificar aquilo que não foi tão bom. Então é a época do balanço, é a época da reflexão. Então o Natal é uma época que nós estamos propensos a fazer esse mergulho dentro da gente para refletir como é que estamos levando a nossa vida, como é que estamos nos conduzindo, quais são os valores que nos impulsionam para a frente, que nos estimulam. E nós temos ainda a considerar que nesta época, no plano sideral, no
plano espiritual, falanges de anjos se aproximam do planeta, propiciando aquela oportunidade, aquele clima, aquela tendência, aquela vontade de parar e pensar e conversar consigo mesmo. Esta conversa consigo mesmo, essa reflexão, que pode ser chamada meditação, que é um mergulho dentro de si mesmo para ver como é que está a casa interna, o altar íntimo de cada um. Propicia modificações, melhorias. Então, a época é oportuna. Como a época do carnaval é inoportuna, porque são outras espécies de vibrações que envolvem o planeta, esta época é santificada. E ela não pode ser menoscabada, desprezada, ignorada. Por quê? Porque é o momento propício para você ver como estou indo, como estou conduzindo a minha vida. E quem está à beira do caminho, recordando a parábola do semeador que jogou sementes à beira do caminho, mostra um descompromisso com a mudança. Entrega-se ao jogo fácil da matéria que aliena e ilude, como a gente falou, deixa-se levar pela onda do materialismo, que é muito forte. Não vamos desconsiderar, não, porque é muito convincente. E existe uma corrente muito intensa neste sentido, porque a lei do menor esforço é a lei do prazer, é a lei do ego, aquela parte em nós que quer se divertir, quer levar a melhor, quer ganhar do outro, quer se dar bem. É muito mais fácil, não exige esforço. Porque para mudar, para reformular, para reestruturar, para endireitar os caminhos, você tem que se esforçar, você tem que se determinar, você tem que ser incisivo naquilo que você quer alcançar, para ser válido todo segundo da sua vida, que a vida é muito rápida e nós temos que valorizar o tempo. Quando estas sementes caem nas pedras, a pessoa que age como pedra entrega-se às frivolidades e falhas morais, enganos que corrompem e endurecem o coração. Aquela pessoa que diz assim, eu não sei se tem outra vida mesmo, de maneira que eu só tenho essa, e essa aqui eu já vou garantir que vai ser boa, porque eu não sei se tem outra, se não tiver outra eu já aproveitei essa. É um raciocínio muito errado, distorcido, mas muito comum. Como pessoas também dizem, olha, eu não estou nem aí para o que pensam, o que acham, o que dizem, o que eu quero é aproveitar a vida. Vamos ver o que significa aproveitar a vida? Será que aproveitar a vida não é ser aproveitado na vida? Pelos outros, pelas circunstâncias? Pela irresponsabilidade, pela frivolidade? A doutrina nos obriga a pensar. Por isso ela é séria. E por isso ela não é para todos. Geralmente quem chega aqui, como nós, que aqui estamos, nós já passamos por muitos caminhos. Eu mesma já estudei num colégio batista e já tive orientação nesse sentido. Depois estudei em colégio de freiras, em colégio Santa Clara. Também tive orientação católica. Tudo foi muito bom, tudo é muito válido, tudo é certo até certo ponto, que te leva na caminhada pela vida até certo lugar, e depois você precisa de mais informação para seguir, para continuar. Fora outras linhas filosóficas que a gente se adere a elas e que retorna, tem que caminhar. Quando você chega, você vê que é um engodo, que não é aquilo que você esperava, e você volta sobre os mesmos passos. E aí você perde muito tempo. Então essas sementes do conhecimento espiritual, dos ensinamentos que Jesus nos passa, porque Jesus veio para estabelecer o reino de Deus. E como é que ele disse ao sacerdote que perguntou o que ele fazia sentado ali, frente ao templo, o que ele fazia, peregrino, o que fazes? Ele diz, estou instituindo o reino de Deus. Ele deu uma gargalhada, Anã, e disse, reino de Deus? O que você conta para reino de Deus, para construir? Você tem por acaso algum príncipe oriental bem abastado que te mantém?
e te fornece recursos para você estabelecer um reino, bem irônico mesmo. E ele disse: eu tenho o material mais precioso, que é o sentimento, e tenho o buril mais precioso ainda, que é a boa vontade. Então, tenho recursos, sim. Ele disse: e de onde virão estes seus asseclas, esses que vão te acompanhar no reino de Deus? Sempre num tom bem debochado. Ele disse: virão do setentrião, do meridiano, do leste-oeste, virão de todas as partes, aqueles que me ajudarão a constituir o reino de Deus. E Anã, criticando ainda, disse: é lógico que tem muita gente mesmo, porque em todo lugar do mundo tem bobos, idiotas, para seguir você. E ainda perguntou: você conhece Grécia? Você conhece as nossas leis aqui do templo? Você que se diz capaz de instituir um reino? Ele disse: eu conheço as leis de Deus. Na maior tranquilidade. Por quê? Porque Anã era um terreno impróprio para plantar, mas Jesus nunca deixou de jogar suas sementes do bem, porque mesmo que elas não germinem nesta época, elas ficarão como aquelas sementes que estão nas pirâmides do Egito. Milhares de anos ali plantadas, brotaram. Enquadrar-se na ala dos espinhos é tornar-se refém da dificuldade, em se desfazer das falhas de sempre, das ansiedades e bens materiais que tiram o foco do que é transcendente e essencial. Espinhos são dificuldades que surgem à nossa volta. São aquelas dificuldades que nós nos rendemos a ela. Por exemplo, surge muito no núcleo familiar. Ah, mas você vai para o centro, toda noite você vai para o centro. Mas você não precisa de só uma vez, não, como a gente vai na igreja só domingo. É todo dia, é dia sim, dia não. O negócio é esse, que fanatismo é esse? E começa a colocar obstáculos. E a pessoa fraca na sua determinação se deixa vencer. Aí mesmo, né? Semana passada eu fui, acho que essa semana não vou não, mas você precisa de eu ir não. E vai entregando os pontos. São os espinhos, são os obstáculos, os transtornos que surgem e a gente se deixa vencer. E vamos então falar do terreno fértil. Geralmente o terreno fértil é aquele coração que já buscou demais, já procurou em várias direções, de várias formas, algo que respondesse às suas perguntas mais íntimas, mais profundas, mais verdadeiras, mais autênticas. E quando conhece a doutrina, essa pessoa se torna feliz, porque vai deixar germinar, oferece condições, recursos para que essa sementeira brote e possa vir a render por um grão, 60, 30, 60, 100 grãos, quer dizer, fazer a multiplicação através da fertilidade do terreno. Significa maturidade do senso moral que a pessoa já tem para entender as verdades eternas. Feliz Natal, com amor, desejo que você tenha um Natal cheio de luz e paz junto ao menino Jesus. Obrigada. Que as bênçãos de Jesus nos envolva para que possamos continuar a mesma linha de raciocínio, trabalhando o semeador de uma forma ortodoxa, né, no Natal, o que tem alguma coisa a ver. Um pouquinho de história, a parábola do semeador ela é registrada nos 3 evangelhos sinóticos. E muitas vezes as pessoas perguntam: mas o que significa evangelho sinótico? É o sinal de quê? Significa que são textos que dizem, todos eles quase que a mesma coisa, seguem a mesma estrutura de linguagem e têm um corpo idêntico de informações. Então isso é o que nós encontramos nos evangelhos de Lucas, Marcos e Mateus. E aí o evangelho de João fica à deriva, mas os quatro evangelhos são os únicos considerados reais ou verdadeiros pelos estudiosos e pelas organizações teológicas. Então os 4 são canônicos. Mas
esses três, que muitos dizem que o primeiro a ser conhecido foi o de Marcos, que surgiu mais ou menos no ano de 70 após Cristo, Marcos traz apenas 4 parábolas, dessas parábolas tipo conto, como a parábola do semeador, que nós estamos verificando agora. E João traz informações parabólicas, citações parabólicas, como eu sou o caminho, a verdade e a vida, usando metáforas, mas não traz nenhuma parábola tipo história, tipo conto. Por quê? Qual que é a diferença entre cada um deles? Mateus, que traz a genealogia do Cristo, ele fez um estudo para provar para os próprios judeus que o Cristo era realmente o Messias, que ele veio simplesmente fazer valer todas as profecias que o antecederam. E Mateus, que é Levi, que nós encontramos em Paulo Estevão, descrito por Emmanuel, ele teve o primeiro manuscrito. A partir do manuscrito de Mateus, todos os demais pegaram as informações. E é assim que nós temos Marcos, que é o mais curto deles, falando para os romanos e trazendo as ideias de Pedro. João Marcos ouviu Pedro e, através do cruzamento das informações de Levi, ele escreveu o seu evangelho. Depois nós temos Lucas, que a pedido de Paulo trouxe as informações contidas nos manuscritos de Levi, mas ele funcionou como o primeiro entrevistador da história, porque ele viajou o mundo inteiro, conhecido naquela época, conversando com pessoas que haviam estado com Jesus. E Mateus e Lucas escreve simplesmente para orientar o gentio. Então, ele traz essas informações. Ele ouviu Maria, a mãe de Jesus, conversou com ela. Por isso, de uma forma poética, ele traz em seu evangelho todas as expressões da Mãe Santíssima. E mais, Lucas deu continuidade a esse trabalho a pedido de Paulo e disse para ele: olha, eu gostaria muito de escrever, de falar sobre a vida dos apóstolos, mas eu sinto que eu não terei tempo. Então ele dá continuidade ao seu evangelho através dos Atos dos Apóstolos. E João é o mais poético dos evangelhos, porque ele não se deteve em detalhes pontuais, de referências e datas, mas ele quis provar para as pessoas, assim como Mateus, que o Cristo realmente era o Verbo, era o co-criador juntamente com o Pai Celestial. E por isso, o seu poema é de uma beleza infinita. Então, essa é a estrutura dos evangelhos que a gente encontra. E todos eles se relacionam. Nós temos Marcos com 76% de dados exclusivos e citação de 18% de Mateus. O Lucas é o que mais trouxe cruzamento de informações. E nós temos Mateus com 45% de dados históricos e interpolação dos outros 3 evangelhos. Então, quer dizer, isso é um estudo que é interessante a gente fazer para entender por que a parábola do semeador ela é considerada a primeira palavra, a primeira pregação de Jesus. Por quê? Ela aparece em primeiro plano, como conto, nos 3 evangelhos. Por quê? É uma parábola que traz a situação evolutiva das almas. Então, esse foi o móvel do primeiro ensinamento de Jesus, mostrando a que veio. Conforme o Zé colocou, ele veio para estabelecer o reino de Deus. Mas onde? Será que sobre o planeta? Sim, sobre o planeta, mas acima de tudo no coração dos homens. Então, de todos aqueles que andavam fartos, que andavam cansados e que queriam um novo complemento. Então, por isso, a parábola do semeador, ela é basicamente uma projeção, um plano estratégico da ação de Jesus sobre a humanidade e sobre a situação planetária. Então, a semente
que ele lança, ele reconhece. Ele reconhece as almas que estavam ali à frente dele. E coisa interessante é que ele saiu pela manhã de casa, como diz o texto, foi até a praia e, cercado pela multidão, porque ele havia feito curas anteriormente, o que foi que aconteceu com ele? Ele, como bom estrategista, achou um palco. Qual era o palco? Um dos barcos da Galileia, que, segundo as pesquisas, tem entre 8 metros de extensão por 2,83 de largura. Então, usando esse palco, no mar da Galileia, que é um grande lago, na verdade, ele falou à multidão. E aí vem as informações espirituais. Jesus sempre falava da natureza. Por quê? Porque, com toda certeza, todo processo desobsessivo necessita esclarecimento. E naquele momento em que ele, que tinha toda a ação sobre as circunstâncias da natureza, ele era auxiliado pelas equipes invisíveis, pelas falanges coordenadas por ele, no socorro, no amparo, no desligamento das entidades, para que aquelas pessoas recebessem a orientação precisa para a sua necessária modificação. Então, nada é por acaso. E essa parábola que nós encontramos em Mateus, Marcos e Lucas é uma clara alusão às exortações de Isaías ao povo de Israel pela rebeldia. Porque se nós formos pegar caminho da luz, nós vamos ver que os judeus realmente eram os mais informados em termos de consciência do Deus único e eram os mais rebeldes. Então Isaías, quando foi despertado para o seu ministério como profeta, ele teve a presença de um anjo que fez com ele determinados testes, para que ele se purificasse e ele começasse então a fazer essas exortações, dizendo que os rebeldes deveriam ter ouvidos de ouvir, mas não ouviam, olhos de ver e não viam. E Jesus repete essas suas informações porque a parábola do semeador é a única parábola que Jesus explica. A gente não precisa nem estar falando sobre ela. É só seguir a sequência do capítulo 3 de Mateus, do capítulo 4 de Marcos e 8º de Lucas, que nós vamos ver as pontuações didáticas, pedagógicas, explicando o que é a semente, o que é o terreno, por que nasce, por que não nasce. E ele dá as diretrizes. Por quê? Exatamente porque essa é a programação do seu trabalho. E por que nós fazemos isso na época do Natal? Onde todo mundo fica questionando, quando nasceu Jesus? Onde nasceu Jesus? É porque a semente em nós ainda não brotou como devia. Porque se nós tivéssemos essa acuidade, essa percepção espiritual, nós iríamos entender as pesquisas históricas são importantes, são relevantes. Mas em termos espirituais, qual que é o contraponto? O que é que nós precisamos entender? Jesus realmente existiu. Surgem comentários dizendo, não, ele não existiu, foi uma criação, é uma falácia. Mas acontece que nós temos uma prova de fogo que é Emmanuel. Emmanuel, no capítulo 11 de A Caminho da Luz, ele diz o seguinte, bem no finalzinho: uma atividade única registra-se quando reinava Augusto. Então, quer dizer, houve uma época. Jesus veio na época de Augusto. Na sede do governo do mundo, Roma, viu-se uma noite cheia de luzes e de estrelas maravilhosas. A manjedoura é o teatro de todas as glorificações da luz e da humildade. Uma nova era para o globo terrestre nunca mais se esqueceria. Olha, o Natal, a noite silenciosa, noite santa. Ué, então como é que fica a colocação de vários e respeitados companheiros nossos que questionam? Porque o Natal vem de festas pagãs. Olha a sabedoria. Como é que nós vamos encontrar o gancho disso aí? Nós sabemos que existem os exilados capelinhos. E todos eles trouxeram a promessa. E todos eles sonhavam
contavam com esse momento de festejo espiritual. Então isso começou lá na Mesopotâmia. Nem foi no século IV depois de Cristo, não. Lá na Mesopotâmia era comum que as famílias se reunissem exatamente no solstício de verão, na passagem de um tempo, para receberem presentes, confraternizarem, porque e se tivessem outra, e se tivesse uma árvore enfeitada dentro de casa, isso garantiria a proteção dos deuses para a prosperidade. Então, essa história que povoa o imaginário, o arquétipo humano, ela vem de longe. Todos os povos esperavam o Messias. Todos eles, de alguma forma, transformavam em festividade essa possibilidade de um socorro que viria. Eles tinham certeza, mas não sabiam quando. Então, o que nós temos que pontuar conosco? Natal existe. Se a igreja começou a comemorá-la a partir do ano 396, quando o Papa Júlio I disse que faria com que as Saturnálias, as festas romanas, que eram oriundas das festas egípcias e das festas gregas e das festas mesopotâmicas no mesmo tempo, seriam aproveitadas, quem somos nós para estar contestando e querer dizer, não, Jesus nasceu em março, Jesus nasceu em janeiro? Não interessa. O importante é que ele veio. E aconteceu uma noite maravilhosa, que Emmanuel diz que as colônias espirituais próximas ao planeta registraram esse momento. E a partir daí, nesse momento, nessa virada, quando as memórias buscam a conexão com alguma coisa de luz, as entidades benéficas se aproximam mais da Terra. Então esse é o espírito do Natal. Que a gente não perca tempo querendo dizer que está errado fulano, que está certo Beltrano. Eu fico com Emmanuel. Natal, a noite silenciosa, noite santa. Instituída pela Igreja Católica, que trouxe a memória do cristianismo, apesar dos deslizes, trazendo para nós essa percepção do Cristo. É realmente um momento de festejar. É realmente um momento de conexão com o plano espiritual superior. Porque aí nós estamos nos ligando à nossa verdadeira origem. Vós sois luzes. E esse culto à luz interior é que interessa para nós. Sementes e árvores. Aí vem a história, você vai pesquisar, você entra no Google lá, você encontra 1000 informações rapidinhas. Por que o pinheiro? Porque o pinheiro é a árvore mais perene, nevando ou não nevando, ele não cai as folhas. Então, aí, o que foi que aconteceu? Foi Bonifácio, lá na Estônia. Ele chegou porque eles cultivavam os pinheiros, que eram sagrados para ele, e ele tinha um pinheiro em uma determinada montanha que ele manda cortar. Quando ele viu que ele não foi bem sucedido nesse trabalho dele, isso no ano de 1510, o que foi que ele fez? Pegou o pinheiro que ele cortou, levou para a igreja, mandou enfeitar, e as pessoas, e associou à Santíssima Trindade, essa forma do pinheiro, e as pessoas passaram a adorar a árvore. Olha que coisa interessante. Então, esses símbolos trazem a recordação da conexão espiritual. E se a gente parar para pensar, tem tudo a ver. Sementes são as palavras de Jesus, os seus ensinamentos. Isso significa o quê? Uma simbólica aliança entre o céu e a terra, que aconteceu com todos os povos. E dessa aliança, os judeus são os que mais entenderam o projeto e trabalharam, porque foi um povo que, pequenino, cercado de uma massa muito maior, conseguiram derrotar o grande exemplo entre Davi e Golias, um garoto que derrota um gigante. Isso também é simbólico, embora haja relato da guerra, mostrando que esse povo pequenino, exatamente pela consciência do Deus único, tinha essa aliança, tinha esse compromisso. Mas não somos únicos. Todos nós
recebemos a promessa de Jesus, governador espiritual do planeta, que o nosso mergulho na escuridão do planeta de sofrimento teria o amparo e a proteção do plano espiritual para que a gente buscasse se renovar e trilhar um caminho verdadeiro de ascensão espiritual ante tantas falências ao longo dos milênios. Então, sementes e árvores, profunda conexão com a parábola do semeador. Aquele que saiu a semear conhecia o terreno, conhecia a qualidade da semente, sabia o que poderia acontecer, mas não se intimidou, não fraquejou, em momento algum entregou os pontos e fez-se imolar, como previam as profecias, para nos deixar o exemplo. E ainda uma curiosidade: a questão da árvore, as velas dos celtas, o menorá dos judeus e o pinheiro dos cristãos trazem essa simbologia única de uma possibilidade dessa união, dessa aliança entre o céu e a terra. As velas que iluminam a escuridão. Então, cada um de acordo com a sua crença, buscava o quê? Buscava a luz. Cada um de acordo com a sua crença, buscava a profundidade do entendimento desse resgate necessário. E Jesus, a alegria sublime. Então, quando ele coloca a produção, o que produz 30%, sabe o que tem que fazer, mas faz o mínimo para acalmar a consciência. Então, eu sou católico, vou à igreja uma vez por semana, eu cumpro o meu papel. Eu sou evangélica, eu vou ao culto dos domingos ou da quarta-feira, leio a Bíblia e cumpro o meu papel. Eu sou espírita, me transformo em papapá, se vou no centro, tomo paz. Estou bem na fita com Deus. Não é bem assim. A nossa consciência exige mais. Mas quando estamos nesse patamar, já estamos despertos para a realidade espiritual. E a produtividade de 60% é aquele que conseguiu ultrapassar os 50% da dúvida, está naquele cabo de guerra, a dúvida me puxa para um lado, os meus anseios me puxam para o outro, e eu fico desestabilizado. Mas é alguém que atravessou o Rubicão, que está em uma batalha que pode vencer mais, está em uma condição que pode, desses 60%, passar facilmente aos 100%, que é o quê? A minoria da humanidade, que reconhece a própria destinação espiritual, não possui mais dúvidas, sua resposta é 100% de rendimento. Então, quer dizer, não existe nada que atordoe essa pessoa, que faça com que ela mude a sua rota, que ela retroaja para o mergulho nas ilusões, porque esse 100% de rendimento é em causa própria, é a autossuperação. A pessoa está a caminho para descortinar em plenitude a própria luz. Brilhe a vossa luz. Então, que o Natal seja para nós realmente essa oportunidade desse brilho interior. Vamos confraternizar, vamos harmonizar as nossas diferenças, vamos respeitar as crenças de todos os nossos irmãos em humanidade, porque nós somos filhos de um único Pai. E vamos reconhecer no Natal essa sublimidade santa de uma noite que mudou para sempre o perfil espiritual do planeta. Da vida, nenhuma dor ficar.
força para modificar e espalhar todo o amor pela terra que vai germinar. Cristo em nós, sementes do bem, tem o poder de arrastar multidões, um tanto indecisas na beira da estrada, sem rumo a alcançar. Sementes do bem retiram as pedras de toda ilusão que impedem a gente de ver a beleza de um coração. Sementes do bem trocam espinhos do mal pela verdade imortal, pela alegria de encontrar todo um sentido de ser boa terra por toda a vida. Vou semear 30 vezes ou mais, 60